Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem aqui com vocês. Gente, hoje o relato que eu vou contar é muito interessante. Até porque esse relato, quem me contou foi um grande amigo meu. Não vou citar nomes, não vou dar muito detalhes a respeito, porque não gosto de ficar dando nomes. Mas esse relato é muito interessante. Tudo aconteceu no interior do Mato Grosso, uma cidade do interior. Eles eram amigos, todos muito unidos e brincalhões, e foram saindo da idade de adolescência e chegando à maioridade. Os cinco sempre se reuniam e sempre estavam juntos, sempre unidos, brincando e fazendo as aventuras normais de jovens, fazendo explorações novas, indo para rios, indo para lugares, tentando desbravar novas aventuras. Mas então, esse dia, essa noite, né? Esse final de semana, vamos dizer assim, ficou marcado na imagem deles para sempre. Segundo ele, um dos amigos, né, conta que um parente dele tinha comprado uma fazenda no interior e eles queriam ir para lá. Iam para lá para ficar o final de semana. Só que era um final de semana santo, né? E como esse meu amigo que conta o relato disse que ele era o mais velho da turma, ele sempre era o responsável por todos, responsável em organizar e tal, né? Ele e esse que tinha o parente da fazenda. Então ele disse que eles reuniram, né? E se organizaram, colocaram tudo certinho para poder passar o final de semana nessa tal fazenda que o tio dele tinha comprado. Então lá foram eles, né? Faceiro. Depois de 3 horas de viagem de carro, pegando estrada de chão, pegando umas estradas meio sinuosas, chegaram até a tal fazenda. Lá chegando, tinha um casal de caseiros, né? Que cuidavam do lugar. O lugar era lindo, tinha cavalo, tinha tudo, né? E tinha um lugar que era uma sede, aonde lá eles podiam jogar, podiam ver televisão, podiam fazer tudo o que bem entendesse, fazer churrasco, tudo naquela sede. E a casa ficava ao fundo. Então, gente, eu tô aqui ainda com a mão enfaixada. Então, tudo bem, lá foram eles, né? Para essa sede, tentando passar o tempo. Até porque tinham feito uma promessa que, como era Sexta-feira Santa, eles não iam beber naquela noite. E eles ficaram andando o dia todo a cavalo, ficaram se divertindo, foram para a cachoeira, foram para vários lugares, pescaram peixe, fizeram tudo o que tinha direito naquele dia. E como tinham pego bastante peixe, eles estavam assando na sede um peixinho para comer. Até que de repente, esse meu amigo, que é o mais velho, imagina, né? O abençoado, ele pegou e sentiu falta do relógio e da camiseta dele, que ele tinha andado a tarde toda, que era uma camiseta nova, por sinal. E procurou nas coisas e não encontrou. Então eles pegaram e disseram aonde que ele poderia ter largado, né? Então ele disse, lembrou que tinha deixado no morão. Né? Morão é aqueles pilar, né? Aqueles palanque que tem onde a gente bota a cerca de arame. Ele tinha deixado no moirão lá e ele deixou em cima do moirão a camiseta e o relógio. Só que estava na entrada da fazenda, né? Então isso dava um espaço grande de onde eles estavam. Mas sem titubear, nenhum deles fez nem um biquinho para ir buscar com ele essas duas coisas. Só que o caseiro disse para eles que o que estava lá não ia estar andando, que ele podia deixar lá, que aquela noite não era uma noite boa para eles saírem por aí caminhando. Mas como são teimosos, sabe que juventude é coisa louca, né? Eles pensaram, vamos, tinha parado de chover, porque aquela noite tinha sido uma noite de chuva. Como a chuva tinha acalmado, eles resolveram, então, os cinco ir lá buscar essas coisas dele. Chegando, pegaram a estrada e foram. Porque era lá na entrada da fazenda, né, no caso. Perto do portão. Da porteira, no caso, né, que se diz. E lá foram eles. Chegando lá, eles disseram que começaram a caminhar e foram. Rindo, brincando, fazendo festa. E o caseiro, como era uma pessoa que era muito divertida, muito querida, tudo pra ele era motivo de piadinha, né? Ele havia dito pra eles que não era pra eles ter ido. Mas eles teimaram e foram. Sabe como é que é adolescente, né? Jovens, né? Alcançando a maioridade, tudo querem fazer. Aí eles foram. Chegando perto do local,
esse meu amigo, ele foi e disparou na frente, né? Pra pegar as coisas, rindo, brincando, dando gargalhada e contando piada pros amigos. De repente, quando ele pega as coisas dele em cima do morão, ele vira para uma plantação de abacaxi. Porque tinha uma plantação bem grande de abacaxizal, sabe? Que era dos dois lados da estrada. E o abacaxi, ele cresce, ele fica grande, alto, né? Então ele tava... Então ele olha para essa plantação de abacaxi e lá ele vê a coisa que ele nunca imaginou ver na vida. Sim. Ele viu um vulto preto, um cachorro muito grande, mas que segundo ele não era cachorro, não era porco e muito menos javali. Era um bicho sobrenatural e diferente. Ele disse que pegou, voltou, quieto, sem falar muito. Tentou disfarçar para os amigos, não tocou no assunto e ele pegou e continuaram caminhando. Enquanto eles caminhavam, ele olhava pro abacaxizal quieto, observando aquela coisa. Ele queria ver aquela coisa, o que se tratava. Ele queria saber o que era aquilo. Então ele disse que ficava só cuidando daquele negócio. Uma coisa horrenda que se movia no abacaxizal conforme eles caminhavam. Eles caminhavam, ele andava. Se eles paravam, ele parava. De repente, numa brincadeira ou outra, um deles se vira para o abacaxizal e olha para ele regalado e diz: "Você está vendo então é isso? É isso que você está olhando o tempo todo para o abacaxizal? Você está vendo o que eu vi?" E o outro olha e vê também, e todos os 5 vê. E ele pode comprovar que ele não estava louco. Realmente todos viram aquela coisa. Se apavoraram, ficaram com muito medo, mas a coisa estava a uma certa distância deles. Não estava vindo, né? Assim, muito perto deles, mas que era um bicho muito grande, muito feio, era. Então ele disse que continuaram caminhando e rindo e brincando, disfarçando, mas prestando atenção naquela coisa que caminhava ao lado deles, só que dentro do abacaxizal. Um deles, o que trouxe eles para a fazenda, reparou que se eles caminhassem, ele caminhava, se eles andassem, se eles parassem, ele parava. Então ele disse: "Eu vou sair correndo. E vocês continuam aqui caminhando. Eu vou lá, vou pegar a caminhonete, vou vir com tudo aqui, com o dono, com o caseiro da fazenda." E assim ele fez, saiu correndo, pediu para Deus ajudar e ele foi. A coisa não foi atrás dele, ficou com eles ali e se aproximou mais ainda deles. Então ali eles começaram a ficar apavorados, porque o negócio estava ficando nervoso. Sim, o bagulho daquele negócio ali estava ficando nervoso. O bicho estava vindo perto e queria atacar eles. Só estava esperando o melhor momento. Então eles disseram que não sabiam muito o que fazer, porque não tinha o que fazer. Um bicho daquele tamanho. De repente ele se levantou no meio do abacaxizal e lá eles viram aquela fera enorme de 2 metros, praticamente de altura, com uma cara de cachorro que fedia muito a carniça. Fedia cachorro molhado e o cheiro de carniça cada vez tomando mais conta do ar. Então eles saíram correndo. Quando eles correram, a coisa começou a correr atrás dele para dar o boque. Só que por um milagre, o amigo deles vem com o capataz da casa, o caseiro, dando tiros em cima da caminhonete e atirando sobre aquele bicho. O bicho, quando vê que está se levando tiro, leva um tiro, 2 e corre para o meio do mato assustado. Eles passam por eles de caminhonete e vão atrás do bicho e eles, por sua vez, saem correndo para a sede, onde entram e a mulher tranca tudo. Parecia que aquele ritual já tinha sido feito outras vezes. Levou um tempo até que o amigo dele voltou com o caseiro da casa e eles tinham espantado aquela coisa. Quando eles voltaram, o caseiro olhou para eles e disse: "Vocês não sabiam que aqui não tem igreja, não? Aqui o diabo, ele anda na Semana Santa. Ele caminha sobre a terra. Eu avisei para vocês não sair, vocês foram teimosos. A sorte que eu estava, que o Anderson veio correndo até a gente e me contou, né? Tudo o que estava acontecendo. Senão vocês poderiam ter morrido." Daquele dia em diante, nenhum deles mais voltou para aquela fazenda. Ninguém mais quis saber daquele lugar. Eles foram embora no outro dia bem cedo e sumiram daquele lugar para sempre. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Meu amigo me contou e disse que é puramente verdade e aconteceu com ele mesmo. Eu sou a Bruxa de Salem. Um beijo para vocês.